bom dia, oi, tá bom, boa tarde. Né? Então, vocês estão lembrados que eu deixei na aula passada? Deixei exercícios, né? Que foram das páginas 90 a 90 até 93. Estão lembrados? Então, o que vocês vão fazer neste exato momento? Pegar a apostila. Vamos lá? Vamos pegar a apostila, porque nós vamos efetuar a correção, né? Ficou aí pendente esses exercícios. Eu tenho certeza que todos fizeram, absoluto, não é? Fizeram. E aí, vamos corrigir. Lembrando, como é que a gente faz a correção, né? Vamos ler o texto, vamos respondendo questão por questão, vamos debatendo essas respostas, e vocês vão pausando aí o vídeo para poder corrigir direitinho, tá bom? Não é para copiar a resposta, hein, galerinha? Não estão copiando não, né? Vamos começar? Colocaram, então, na página 90? Vamos ler o nosso texto. Então, vamos lá. Lendo o texto. Nos mitos, deuses e heróis vivem as mais diferentes aventuras em lugares mágicos. A história a seguir é um exemplo. Perséfone. Perséfone é filha de Deméter, deusa do trigal. Quando jovem, era conhecida como Core, a donzela, mas agora é chamada de Perséfone, rainha do mundo dos mortos. E cada vez que corta um fio de seus cabelos, alguém morre. Foi assim que aconteceu. Um dia, Core estava colhendo flores num prado, quando o chão se abriu a seus pés. Do fundo da terra saiu Hades, o feroz rei do mundo dos mortos, em sua carruagem puxada por 4 garanhões negros. Hades amava Core à distância, e no seu reino sombrio pensava em sua beleza. Então, ele a agarrou, enfiou em sua carruagem e a arrastou consigo para baixo. Então, antes, né, de darmos aí andamento à história, nós estamos falando, então, né, sobre Perséfone, né, que é filha de Deméter. Ou seja, Deméter é uma deusa do trigal. E a Perséfone, né, virou rainha do mundo. Desculpa. A Perséfone, que é a filha dela, ok? Ela... O que acontecia com ela? Toda vez que ela cortava um fio do cabelo, alguém morria. É assim que acontecia, né? Um belo dia, ela estava, né, colhendo flores num prado. Aconteceu o quê? Né? O chão se abriu e do fundo, né, da terra saiu o Hades, que é um rei lá do mundo dos mortos. E o que aconteceu? Ela, né, ele era apaixonado por Perséfone. Quando ele saiu de lá, ele pegou a Perséfone e colocou ela dentro da carruagem dele e arrastou ela lá para baixo junto com ele. Foi o que aconteceu, né? Por isso que aqui no início a gente vê ali a história, né? Mas agora é chamada de Perséfone, rainha do mundo dos mortos. Aí a gente já entende, né? Porque ela foi levada lá para baixo pelo Hades. Vamos então dar andamento aqui à história. Você passar os slides. Seus gritos ecoavam no ar sobre a abertura, mas Core tinha desaparecido. Deméter, sua mãe, ouviu os gritos. Vestindo luto, acendeu 2 tochas no Monte Etna e, com uma em cada mão, vagou pelo mundo por 9 dias e 9 noites, sem comer e nem beber, chamando por sua filha. Mas nenhuma resposta lhe chegou. Finalmente, Deméter foi até Hélio, o sol, que tinha visto tudo. Não adianta chamar, ele disse. Sua filha Core é agora noiva de Hades. Ela já não é mais donzela. Seu novo nome é Perséfone. Então, né, agora é o sol que viu o que aconteceu, explicou, né, para Deméter, a mãe de Perséfone, o que aconteceu, né? Ou seja, ela foi levada por Hades lá para baixo
Ela não é mais donzela, já era noiva dele. Então, que não adiantava mais ela procurar, ela ficou, né, como vimos aí, 9 dias e 9 noites andando sem beber e sem comer à procura da filha. Deméter era a mais gentil de todos os deuses e deusas, mas ao ouvir essa notícia, soltou um grito terrível. Dirigiu sua raiva para o mundo e proibiu as flores de desabrocharem e os plantios de crescerem. Os deuses imploraram a Deméter para que cedesse, mas ela não queria. Finalmente, Zeus ordenou a Hades que devolvesse a moça, desde que ela não tivesse comido do alimento dos mortos. Então, o que aconteceu? Quando a Deméter, né, descobriu o que tinha acontecido com a filha, ficou muito irritada, deu um grito, proibiu as flores, proibiu os plantios, né? E aí Zeus foi e determinou que Hades devolvesse, né? Perséfone, mas ela, né, não poderia ter comido do alimento. Então vamos ver o que aconteceu. Perséfone só tinha comido 6 sementes de romã, que lhe tinham sido dadas por Ascalafo, o jardineiro. Assim, Hades foi forçado a ceder, ou seja, ele teve que devolver a Perséfone, né? Quando Perséfone chegou ao mundo de cima, correu para abraçar a sua mãe. A raiva de Deméter se derreteu e o mundo tornou-se verde novamente. Zeus disse a Perséfone que a cada ano ela deveria passar 6 meses na terra dos mortos, como mulher de Hades. Um mês de inverno para cada semente que havia comido. Durante os outros 6 meses, na primavera e verão, podia voltar ao mundo dos vivos para ficar com a sua mãe. Tá, ela voltou, né? Mas Zeus determinou a ela, né, por ela ter comido, né, 6 sementes lá de romã, que ela tinha, né, que de 6 em 6 meses voltar, porque querendo ou não, ela era a mulher do Hades, né? Então ela tinha que voltar à Terra dos Mortos. Então ela passava 6 meses em um lugar e 6 meses em outro. Ok? Até aí, tudo bem? Vamos agora ver o que era o texto. Bem, gostaram da história de Perséfone, né? Vamos ler, então, o que está pedindo. A número 1 diz assim. Hades amava Core, que depois passou a ser chamada de Perséfone. O amor dele era correspondido por ela. Bem, aí no texto, né, que a gente vem lendo, ele levou a Perséfone à força para o Rei dos Mortos, né? Nós vimos lá no primeiro, aqui, ó, no início da história, lá no primeiro slide, que já fala, né? Aqui, que um dia Cora estava colhendo flores num prado, quando o chão se abriu e seus pés, e do fundo da terra saiu Hades, o feroz rei do mundo dos mortos, em sua carruagem puxada por 4 garotos negros. Hades amava Core à distância, e no seu reino sombrio pensava em sua beleza. Então ele a agarrou, enfiou em sua carruagem e arrastou consigo para baixo. E aí ela grita, né? Ela quer, os seus gritos ecoavam no ar, então quer dizer que ela, né, não correspondia a esse amor. Então, aí é que diz, né? O amor dele era correspondido? Não. Que fato do texto comprova essa informação? Exatamente esse pedacinho que a gente leu, né? Ele agarra, coloca ela dentro da carruagem e leva lá para baixo, né? E ela ainda grita. Então, ou seja, ela foi levada à força. Perfeito? Então, esse trechozinho que nós destacamos aqui, ó, daqui, né? Vocês podem botar como uma justificativa, né? Que ele, não, a partir daqui, né? Então, ele agarra, enfiou em sua carruagem e arrastou consigo lá para baixo. Perfeito? Essa é a nossa justificativa. Vamos para a pergunta 2. Em um trecho da narrativa, uma característica de Deméter é destacada. Que característica é essa? Vamos procurar a característica de Deméter. Deixa eu ver se está aqui é deusa do trigal, não. Não, aqui fala sobre tanto, não.
Deméter aqui, ó. Deméter era... Ó, Deméter era a mais gentil de todos os deuses e deusas, né? Então, essa é a característica de Deméter. Era ela a mais gentil. Perfeito? Achamos a unha 2, né? Então, aqui está nosso gabarito. O amor de Hades não era correspondido, né? A gente confirma ali, ó, no trecho em que ele agarra e arrasta consigo para o seu reino, levando-a à força. Foi o que a gente destacou. E na número 2, né? A característica de Deméter é destacada. Olha lá, ela era a mais gentil de todos os deuses e deusas. Perfeito? Que é o texto novamente, para a gente poder responder a questão 3. Vamos lá na questão 3. O fato ocorrido com a filha da deusa provou-lhe uma reação contrária às atitudes que ela normalmente tinha. Explica o que ocorreu. Então, tá aqui, né? O que aconteceu? Olha ali, ela era mais gentil, a gente tinha destacado, né? Aqui, ó. Mas, ao ouvir essa notícia, soltou um grito terrível. Dirigiu-se sua raiva para o mundo e proibiu que as flores desabrochassem e os plantios crescessem. Né? Os deuses imploraram a Deméter para que cedesse, mas ela não queria. Então, o que aconteceu, né? O que ocorreu com a reação dela, né? Ela simplesmente se vingou através da raiva, proibiu as flores de desabrochar e os plantios de crescer, né? Foi o que a gente leu aqui. Vamos ver a próxima. Ele fala: o que a fez mudar de ideia, né? Tá aqui, ó. Zeus ordenou a Ares que devolvesse a moça, desde que ela não tivesse comido o alimento dos mortos. Perséfone só tinha comido 6 sementes, né, que o jardineiro tinha dado. E aí ele foi obrigado a devolver. Quando Perséfone chegou ao mundo de cima, correu para abraçar a sua mãe. A raiva de Deméter se derreteu e o mundo tornou-se verde novamente, né? Então, o que fez ela mudar de ideia? Foi quando Zeus, né, ordenou a Hades para devolver a Perséfone, e aí, né, como ela não tinha, né, comido da semente, né, lá do alimento proibido dos mortos, ele foi forçado a devolver. Então, foi isso que aconteceu. Vamos ver aqui, gabarita lá. O que ocorreu, né? Ela ficou com muita raiva, para se ligar, proibiu as flores de desabrochar e os plantios de crescer. O que fez mudar de ideia? Zeus ordenou a Hades que devolvesse a moça desde que ela não tivesse comido o alimento dos mortos. Assim, Hades foi forçado a ceder. Ou seja, ele teve que devolver. Continuando aqui, na 4 fala assim. Apesar de ter sido devolvido à sua mãe, Perséfone não ficou inteiramente livre. Qual foi o acordo que Zeus fez com Perséfone? Então, tá aqui, ó. Zeus disse, tá aqui, deixa eu mostrar para vocês onde eu tô lendo. Aqui, ó. Zeus disse a Perséfone que a cada ano ela deveria passar 6 meses na terra dos mortos, como mulher de Hades, 1 mês de inverno para cada semente que havia comido. Durante os outros 6 meses, na primavera e verão, podia voltar ao mundo dos vivos para ficar com a sua mãe. Então, foi esse o acordo, né, que Zeus fez com Perséfone. Aí nesse gabarito, que a cada ano ela deveria passar 6 meses na terra dos mortos, como mulher de Hades, e nos outros 6 meses poderia voltar ao mundo dos vivos para ficar com a sua mãe. Aqui, ó, texto, vamos para a questão 5. O texto narra um mito. Leia as informações sobre esse gênero textual. Então, vamos ler, né, o que a gente já tinha conhecido na aula passada sobre o mito. E aí, tá mais um pedacinho, que fala assim. Os mitos são narrativas criadas por um povo para tentarem explicar, por exemplo, a origem do ser humano e do mundo, a ocorrência de fenômenos da natureza, sem se basear em conhecimento científico. Antes de serem escritas, eram transmitidas oralmente de geração a geração. Essas histórias também podem contar os efeitos de heróis que são protagonizados por seres sobrenaturais, divindades, deuses e semideuses, heróis e heroínas. Né? Então, isso aqui nós tínhamos visto na aula passada, a explicação de mito.
né? Lembrando que são narrativas criadas para explicar, né, a origem do ser humano e do mundo, ou a ocorrência de fenômenos da natureza, né? Lembrando que não tem nada a ver, pessoal, com saberes científicos, tá? Não tem nada a ver. E aí ela é transmitida de povo para povo, de geração para geração, lembrando que os personagens, né, são sempre heróis, heroínas, deuses ou elementos, seres sobrenaturais. Ok? Deu para lembrar, né? Então vamos ver o que está pedindo então aí na questão, né? Que diz assim: em sua opinião, por que os povos antigos explicavam a origem das coisas por meio de histórias repletas de acontecimentos sobrenaturais, né? Então, assim, como aqui está pedindo, olha aqui, ó, presta atenção na pergunta, hein, galera, ó, a sua opinião, né? Então, para você, né, o que que você acha, o que que acontece aí com esses povos antigos? Por que que eles explicavam a origem das coisas por meio de histórias, né? O que vocês acham? Bem, bem, como a gente acabou de falar, como não é nada científico, né? Como não pode ser explorado cientificamente, para mim, né, veio essa ideia dos antigos acreditar nas histórias. E aí explicavam através de histórias, perfeito? Porque eu não tinha outro meio, eu não tenho como provar, não é nada científico, e aí, como é que eu faço? Né? Mas como é sua resposta, é sua opinião, a resposta é pessoal, vocês coloquem aí com as palavras de vocês, tá bom? E na B fala assim, que fenômenos são explicados no mito de Perséfone? Bem, como ela diz, né, lá no início, não sei se vocês perceberam, que no início da história ele fala, né, que ele vai cortando os fios de cabelo e as pessoas vão morrendo, a gente pode pensar em algo associado à morte das pessoas, né? Porque, né, se ele explica que cada fio de cabelo dela que cai é uma pessoa que morre, a gente pode estar explicando a origem da morte, né? E também, como ele fala que 6 meses ela passa na Terra e 6 meses ela passa lá embaixo, no mundo dos mortos, né? Ele cita a primavera e o verão, né? O inverno, a gente pode estar associando as estações do ano também, um ou outro. Perfeito? Então, aqui, ó, o gabarito da A é resposta pessoal, né? Ele deu uma sugestão de resposta. Na B, que fenômenos são explicados no mito de Perséfone, ele botou aí a morte das pessoas, né? Causada pelo fio do cabelo, e ficou faltando a estação do ano, como eu falei para vocês. Como ele cita, né, no final lá do mito, né? Que ela passa 6 meses, a primavera e o verão, com a mãe, e o inverno lá embaixo, no mundo dos mortos, a gente pode associar as estações do ano também. Vamos ver a próxima pergunta. Aqui a história novamente. E diz assim na questão 6. Você já estudou nos anos anteriores que uma narrativa relata acontecimentos organizados em uma sequência temporal e que esse elemento da narrativa é denominado enredo. Veja a explicação dada a seguir. O conjunto de fatos que compõe uma narrativa recebe o nome de enredo. Geralmente, o enredo é composto das seguintes partes. Então, aqui, ó, só para a gente poder entender que a gente está falando enredo, né? E essa composição aqui é o que compõe um enredo, tá bom? Então, vamos lá. Situação inicial, que é a situação de estabilidade em que são apresentados os protagonistas e esses fatos, né? Então, é o início da história, onde eu apresento, né, os fatos do personagem protagonista da história. E a complicação ou o conflito, fato que determina a quebra da estabilidade em virtude do surgimento de um problema ou de uma complicação. Nessa parte, é uma sucessão de acontecimentos que torna a narrativa mais movimentada. Então, já está dizendo, né, um conflito, então é uma complicação que acontece, um problema, né? E aí é ali que marca a maior movimentação da história. O clímax, que é o momento de maior tensão da narrativa, marcada por um confronto, e o desfecho, que é o final da narrativa. Né? Nessa parte, é o encerramento dos problemas surgidos anteriormente. Esse encerramento nem sempre é positivo.
Então, é o que compõe o nosso enredo. Vamos ver o que está pedindo, né? No mito de Perséfone, nos parágrafos em que são encontradas cada uma das partes do enredo e complete o quadro a seguir. Então, vamos procurar nos parágrafos, tá? Vamos procurar a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Vamos aos parágrafos? Vamos aqui. Não, aqui é o primeiro e o segundo parágrafo. Primeiro e o segundo, né? Aqui no primeiro ele está apresentando, né, a Perséfone, né, e a Deméter, perfeito? Aqui no segundo, ele já fala sobre o Hades, né? Então, são os dois parágrafos de situação inicial, perfeito? Então, esses dois parágrafos aqui representam a situação inicial. Então, a gente marca aqui primeiro e segundo. Caneta. Primeiro e segundo. Aí o conflito, a complicação. Vamos ver aqui já no segundo slide. Terceiro e quarto parágrafo aqui. Ó, terceiro e o quarto parágrafo aqui. No terceiro, né, é onde acontece que a Perséfone foi levada com um grito, né? Deixa eu ver o que está acontecendo mais aqui. Ah, tá. Aqui ela está procurando, né, a filha, fica sem beber, sem comer. O sol diz o que tinha acontecido. Já que no quarto parágrafo, é o que acontece quando ela descobre o que aconteceu com a filha, e aí ela proíbe as flores, ela proíbe os plantios, né? Então, nesse momento aqui é onde nós temos aí o conflito, né? A complicação da história. E aqui no quarto parágrafo também nós já temos o clímax da história, né? De maior tensão, que é esse momento na qual ela proíbe tudo, né? Então, vamos marcar aqui já o conflito e o clímax aqui, terceiro e quarto, e o clímax é no quarto. Vamos procurar agora o desfecho. E a gente marca aqui, né, o nosso quinto e sexto parágrafo. Ó, o quinto e o sexto parágrafo, né? Que é onde o Hades aí, ele tem que devolver a Perséfone, né? E o Zeus fala para Perséfone que ela vai ter que passar meio a meio, né? 6 meses um, 6 meses o outro. Então, esse é o desfecho. Muito bem. Preenchemos o nosso quadrinho. Quinto e sexto. Perfeito? Ficou assim, então. 1, 2, 3, 4, 4, quinto e sexto. Aqui nós temos a história novamente. Vamos para a questão 7, que fala assim. Uma narrativa também apresenta os seguintes elementos: personagens, espaço e tempo, que pode ou não ser determinado, e o narrador. Quais são os personagens da história lida? Bem, temos vários aqui, né? Então, vamos voltar aqui no início. Nós temos, né? O Deméter, a mãe, né? A Perséfone, a filha. Nós temos o Hades, que é quem acabou levando, né? Ela para o mundo dos mortos. Nós temos aqui também o Sol. Cadê o Sol? O Sol, que é o Hélio, né? Hélio, o Sol. Foi ele, parece que foi ele que contou, né? E o Zeus. Cadê os Zeus? E o Zeus. Perfeito? Esses são nossos personagens aí da história. Agora vamos para que tipo de narrador há nessa história? Ele é observador ou ele é personagem? Bem, vamos lembrar, né,
e explicar o porquê que é um ou outro. Bem, o personagem é aquele que participa da história, o observador que não participa. Então, como nessa história aí ele não participa da história, ele é o narrador observador, né? Então, ele não participa da história, por isso que ele é o narrador observador. Aí tá aqui o nosso gabarito, ó lá, os personagens, ó, Deméter, Hades, Hélio, que é o Sol, e Zeus. Perfeito? E ali embaixo, o narrador é o narrador observador, porque não participa da história. Muito bem, então, que lindo. Vamos para o próximo, ser de casa. Fala assim: no momento, no mito lido, não há menção de quando os fatos aconteceram. Considerando a origem dos mitos, explique por que isso ocorre, né? Então, vamos lá. Por quê? Porque como é uma história, né, oral, por meio oral, né, que antigamente era assim, não dá para precisar o momento dos fatos, perfeito? São histórias criadas para serem transmitidas pelos povos, tá bom? Aí não dá para a gente precisar exatamente o momento que ocorre a história, tá? Na D, onde ocorrem os fatos, né? A gente tem aí em dois momentos, né? Lá no Prado, onde ela estava colhendo as flores, né, no mundo dos vivos, e também no mundo dos mortos. Então, ocorre nesses dois lugares, tá bom? Estamos aqui na C, ó. Não tem como precisar o porquê, ó. Porque os mitos são histórias criadas pelo povo e transmitidas originalmente de maneira oral, não é possível precisar quando os fatos ocorreram. E ocorrem os fatos no mundo dos vivos, ela no prado, nos trigais, e no mundo dos mortos, que é para onde ela foi levada, né? Opa, desculpa, passei. Agora vamos explorando a linguagem, estamos chegando aí no final da nossa página 93, e diz assim, povo, vamos lá. Número 1. Releia o seguinte trecho do mito. Finalmente, Zeus ordenou a Hades que devolvesse a moça, desde que ela não tivesse comido do alimento dos mortos. Perséfone só tinha comido 6 sementes de romã, que lhe tinham sido dadas por Escarlate, por jardineiro. Assim, Hades foi forçado a ceder. Sublinhe nesse trecho o nome da personagem principal da história. Bem, é a Perséfone, né? Então, vamos sublinhar o personagem principal, que é a Perséfone. Nesse trecho, foram empregadas outras palavras em substituição ao nome dessa personagem. Identifique e circule essas palavras. Então, vamos ver aqui nesse trecho, vamos ler novamente, palavras, né, que são destinadas a Perséfone, que foram colocadas provavelmente para não haver repetição da palavra, né? Então, vamos lá. Finalmente, Zeus ordenou a Hades que devolvesse a moça. A moça quem? Perséfone. Então, moça é uma das palavras. Desde que ela quem? Perséfone, não tivesse comido do alimento dos mortos. Perséfone só tinha comido 6 sementes de romã que lhe tinham sido dadas. Lê quem? Lê ela, né? Ela, Perséfone. Pois Calaço, o jardineiro. Assim, Hades foi forçado a ceder. Então, nós temos 3 palavras: moça, ela e o lê. Nasci. Agora explique com que função foram empregadas essas palavras em substituição ao nome da personagem. Acabei dando a resposta para vocês, né? Foram colocadas para evitar a repetição, porque eu não repito, o texto não fica repetitivo, o texto não fica cansativo, mas a gente colocasse assim: finalmente Zeus ordenou a Hades que devolvesse a Perséfone, desde que Perséfone não tivesse comido o alimento dos mortos. Perséfone só tinha comido 6 sementes de romã, que Perséfone tinha sido dadas por pessoa. Quantas vezes eu ia falar Perséfone, ia ficar cansativo, ia ficar repetitivo, né? Então, as palavras foram colocadas exatamente para evitar a repetição e o texto não ficar cansativo. Perfeito? Muito bem. Vamos conferir o gabarito. Olha ali, ó. No sublinho, o trecho, o nome da personagem, ela está sublinhada, Perséfone.
e identifique e circule, né, as palavras que foram colocadas para substituição. Olha lá, moça, ela e o ler. E nascer, por que foram com a função dessas palavras, né? Aí ali, ó, para evitar a repetição do mesmo termo no texto, evitar que ele se tornasse cansativo. Muito bem. Número 2. Releia outro trecho do mito. É certo, eu só tinha comido 6 sementes de romã. E lhe tinham sido dadas por escalar o jardineiro. Assim, Hades foi forçado a ceder. Ao produzirmos textos, fazemos uso de mecanismos que auxiliam na articulação entre as partes do texto. Isto é, que estabelecem relações entre as informações, transmitindo diferentes ideias. Observe o termo destacado acima e assinale o sentido que ele expressa no contexto empregado. Então, vamos lá. O texto destacado, né, a palavra destacada é o assim. Então, assim foi colocado para afirmar, para excluir, para explicar ou para concluir. Vamos ler? Ó, é certo que só tinha comido 6 sementes de romã que lhe tinham sido dadas por escalado, o jardineiro. Assim, Hades foi forçado a ceder. Assim, afirmar, excluir, explicar ou concluir, pessoal? Está concluindo, né? Concluindo que ele, o jardineiro só deu 6 sementes e aí ele foi forçado a ceder. Então, aqui dá uma ideia de conclusão. Muito bem, perfeito. Olha o nosso gabarito aí. Olha, vocês estão demais, acertaram tudo, né? Acertaram sim, que eu sei. Então, chegamos, né, à nossa reta final da nossa aulinha. Tá bom, pessoal? Então, ó, deixo aqui para vocês beijos, beijos, beijos no coração. Mas eu volto, hein? Volto ainda com mais atividades para vocês na próxima aula. Tchau!